Aê, Faculdade de Computação e Informática aqui, apoiando o evento, participando do evento, que maravilha. Tá tudo bem com vocês? Nossa, mas vocês estão tão quietinhos, tão em silêncio, né? Só porque essa edição vocês estão quietos assim, eu já vi vocês mais animados, mais empolgados, né? Bom, eu vou dar um recadinho aqui para vocês, rapidamente, do que é a nossa faculdade, quais são os cursos que a gente está oferecendo aqui na modalidade pós-graduação, Lato Sensu, ok? E vou pedir depois para vocês acessarem o QR Code que tem aí no verso do crachá de vocês, onde está Mackenzie, que vocês têm aí um mega desconto aí no nosso curso de Ciência de Dados, Big Data Analytics, ok? Bom, aqui a gente tem muitos diferenciais, né, dos nossos cursos, principalmente a tradição Mackenzie, professores super experientes, totalmente qualificados dentro do mercado. Ó, Danilo que entrou aqui, professor nosso do pós-graduação, que maravilha. Conteúdo atualizadíssimo, a gente trabalha com dia a dia, prática, experiência, trazer para a academia o que está precisando no mercado. Totalmente a localização nossa aqui no Mackenzie, campus de Higienópolis, de fácil acesso, metrô aqui do lado, né? Nós temos hoje os cursos na modalidade EAD, né? Modalidade online, que a gente está chamando, modalidade digital, né? E também, hoje a gente está com uma nova plataforma, a plataforma Canvas, que é, na verdade, top de mercado e que traz aí um diferencial também para o aluno. E, principalmente, a gente, na verdade, não quer só oferecer conteúdo, a gente quer oferecer a melhor experiência de aprendizado para vocês. Essa é a nossa expertise. É isso que nós estamos preparados para te oferecer. E, falando um pouquinho rapidamente do Big Data Processing and Analytics, né, ciência de dados, que é exatamente, a gente vê tudo que está rolando aqui nesse evento, né? Então, trabalhamos com lives semanais, né, com os nossos professores, trazendo o que está acontecendo naquele momento no mercado, compartilhando experiências profissionais, compartilhando o seu dia a dia. Network, isso é muito forte aqui dentro dos nossos cursos. Na nossa modalidade digital, a gente traz esse network forte. E principalmente também na nossa modalidade presencial. Aqui a gente não tem trabalho de conclusão de curso, como a maioria tem por aí na pós-graduação. Nós temos algo que a gente chama de aplicação do conhecimento. O aluno traz para dentro da academia uma necessidade de mercado, uma necessidade do seu dia a dia. O que você está precisando lá dentro no seu profissional. Traz para cá, a gente ajuda você a apresentar soluções, a tentar resolver esse seu desafio. Nós temos também aqui dentro o Big Map Mackenzie, que é um laboratório de Big Data e métodos analíticos aplicados. Quem quiser saber mais desse laboratório, por favor, puxa aí o QR Code e vai saber mais sobre esse laboratório, né, que a gente tem duas grandes linhas de pesquisa, né, pesquisa em coleta de dados, arquiteturas para Big Data, inteligência artificial, redes neurais artificiais, mineração de dados e Deep Learning, e a linha de pesquisa 2, otimização, meta-heurísticas, modelagem de processos. Vem participar com a gente, esse é um laboratório fantástico. Esse laboratório dá apoio para a gente no nosso curso Lato Sensu de Ciência de Dados, Big Data Analytics. Aqui você vem apresentar a prática, aqui você vem exercitar com a gente. Clica aí, leia aí o QR Code e saiba mais. Dá uma olhadinha na página aí do nosso Big Map Mackenzie. Bom, hoje a gente está oferecendo essa grade de cursos aí, programas pós-graduação digital. Então a gente está oferecendo inteligência artificial, transformação digital, estratégias digital, o físico com o online, né? Gestão de tecnologia da informação, proteção de dados e compliance digital, User Experience Design e principalmente o curso Ciência de Dados, Big Data Processing Analytics. Lembrando que a gente trabalha com videoaula, e-book, podcasts, conteúdos e principalmente uma live semanal. É aí que a gente troca experiência, é aí que a gente faz acontecer. Nos cursos presenciais, falando só aqui do nosso campus de Higienópolis, nós também atuamos no campus de Alphaville, campus Campinas. A gente oferece análise de dados aplicada à saúde. Olha, uma chance fantástica para a gente que atua em dados, atuar na área da saúde, né? É uma área que está bombando de necessidade profissional, que atua com analytics, que sabe fazer análise de dados. Vem fazer esse curso com a gente aqui, modalidade presencial.
proteção de dados, Agile Project Management, DevOps Engineering and Cloud Solutions, Internet das Coisas e Indústria 4.0 e Marketing Digital também. Tudo isso na modalidade presencial, cursos de 1 ano e meio, aqui nessa unidade de Higienópolis. Bom, estamos oferecendo também para começar em março agora, né? Tem lá, dá uma olhadinha lá no QR Code, tem lá os cursos de curta duração que a gente vai oferecer agora a partir de março. Olha lá, ó, análise de dados aplicado, totalmente focado para vocês. Liderança em tecnologia. Esse é um curso interessantíssimo que vai trazer toda aquela pegada de liderança. Carreira em tecnologia. Trouxemos profissionais de mercado para mostrar qual é a nossa carreira, o que a gente tem de oportunidade dentro do mercado. Dados em redes sociais. Direito e tecnologias disruptivas. Olha só, pessoal de direito, pessoal que está atuando na área de direito também, tem uma chance muito forte e está entrando muito forte em tecnologia. Metaverso e contratos inteligentes, Smart Contracts. Esse curso nós vamos realizar diretamente no metaverso. Incidentes cibernéticos, neurociência aplicada para profissional, ó, um curso interessantíssimo para nós, ó, neurociência na área de tecnologia. Inteligência artificial em saúde e User Experience Design. Então esses são os nossos cursos de curta duração, 32 horas, são 8 encontros aí, rapidinho. Clica aí, acesse o nosso LinkedIn, Faculdade de Computação e Informática, e saiba mais sobre os nossos cursos. Não deixe de acessar, né? Dá uma plugada aí no nosso QR Code e acessa aí os nossos cursos. E esse é o grande desconto que a gente está trazendo para vocês, 25% em todo o curso aí para vocês, para a turma de março. Esse QR Code está no verso do crachá de vocês, tá bom? Onde está lá, Faculdade de Computação e Informática, Mackenzie, né? Façam lá o cadastro e tenham direito a esse mega desconto, só para quem estiver aqui no nosso evento, ok? Muito bem, é isso que eu queria trazer para vocês rapidamente, e a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o nosso curso no decorrer do evento, ok? Vamos lá então. Quem chega agora? Opa, professor, muito bom, obrigado aí pela oportunidade, pela apresentação. E agora eu vim para chamar o nosso próximo convidado, que já está ali pronto, Mr. Eduardo Han. Bom dia, pessoal. Obrigado, Vitor. Show de bola. Bom, vamos lá. É um desafio depois do Danilo, né? O Danilo já fez uma festa aqui. Mas aqui, para quem já conhece, já viu outros eventos, hoje até não vim uniformizado da nossa Data New Picanha, né? Não preciso dizer de onde é que é, né? Depois de você já ter visto já muitos no passado, né? Dados é o novo petróleo, a gente pensou, pô, por que não uma coisa mais legal, mais barriça, claro, bom gaúcho, né? Nós temos aí o nosso bom churrasco, por que dado não é a nova picanha, né? Então é isso que a gente cria. Quem quiser depois procurar, vai ter uns adesivos aqui, que a gente vai deixar para vocês aqui. Bom, a ideia toda aqui, não é falar de mim, mas falar exatamente desses assuntos, tá? Vou tentar deixar menos denso possível nesse tempo que a gente tem hoje agora, para fazer um link, porque vocês vão ter muitas palestras que vão tocar nesse tema. Começou com o Danilo, eu já dei uma pincelada, Data Mesh, né? Quem já tinha ouvido falar Data Mesh antes, aqui da primeira apresentada da Danilo? Lá, alguns. DataOps, talvez alguns já viram minha palestra lá em 2019, varri o Brasil fazendo palestra DataOps, também, justamente para mostrar realmente o potencial. E também Data Fabric, né? A Data Fabric também, que ele colocou, também criado. E vamos pensar um pouquinho de cada um deles, esse tempo que eu tenho, para fazer uma pergunta que muitas vezes vocês são colocados, alguns ainda que já estão em suas empresas, em grandes empresas, que se perguntam, o que é uma arquitetura moderna? Pô, isso é bonito, arquitetura moderna de dados, né? A gente ouve bastante, os fornecedores têm oferecido muito isso, e muitas vezes lá lança uma buzzword, né? Foi assim lá em mais ou menos 2017, 2018, quando o DataOps, né? Quando a gente começou a trabalhar com esse processo, e aí veio as plataformas dizendo, sou o DataOps Ready, sou o DataOps plataforma, pô, legal. E já estamos vendo também Data Mesh também. Então, pô, mas como é que eu faço? Faz sentido, não faz sentido? Ou é só uma buzzword, ou é só algo mais marqueteiro, né, dos fabricantes, para se posicionar numa crista da onda, né? Então vamos entender um pouquinho do que esses três conceitos fazem o link para vocês pensarem. Então a ideia aqui, nesse tempo,
e muito vai ser falado, depois à tarde, tem o meu amigo Alexandre que vai falar de produtos de dados, que vai linkar mais ainda o que a gente vai conversar aqui, pontos importantes para pensar na melhor solução de dados, né, na melhor solução ou plataforma que vocês vão atender o negócio, o projeto, a empresa que vocês trabalham. Então esse é o desafio, e a gente vai tentar passar rapidamente cada um dos conceitos. A gente pode falar horas sobre cada um deles, não tem dúvida nenhuma, né? Quem já deu uma pesquisada, deu uma olhada, tem muito assunto, tem muita pauta, tem muitos cases. Mas um ponto que eu ia colocar, só de reflexão, esse é o último Hype Cycle do Gartner, né? Não vou ficar debatendo aqui porque que a curva é A, assim, A ou B, porque estou subindo, descendo, não é o objetivo aqui. Mas está aqui as três palavrinhas aqui mágicas que a gente vai falar agora. Data Mesh está ali, subindo a onda, tem algumas questões que vamos conversar. Lá em cima, Data Ops, já na crista da onda, Data Fabric lá, surfando. Aquela bolinha diz ali o tempo de menos 2 anos de adoção, 2 a 5, 5 a 10, enfim, não é o objetivo não é aqui, mas a gente vai voltar um pouquinho, porque tem um lance aqui que talvez alguns já pegaram, mas vamos falar mais adiante aqui. Então, DataOps, para quem já viu, conhece, veio, na verdade, lá, meados de 2017, 2016, por aí, justamente para resolver um problema que a gente tinha já histórico nos dados, que é fazer um trabalho mais contínuo, integrado, e aí veio esse símbolo que muitos de vocês conhecem do mundo DevOps. E aí trouxeram as práticas DevOps. Então entenderam que, DevOps legal, está maduro, faz sentido para dados? Faz. Tem coisas bem interessantes e faz sentido realmente. A parte Agile também. Então vamos trazer essas práticas. E isso foi um grupo de consultores dos Estados Unidos começaram a montar, entender como é que esses princípios e criar melhores práticas. Para facilitar justamente os projetos que vocês executam, de forma que quebrar um paradigma que lá nos meados de 2015, 2016, o Gartner fez uma pesquisa que mais de 70% dos projetos Big Data falhavam. Em muitos casos, estou lendo o artigo lá na época, dizia o seguinte, tentava fazer um negócio big, gigante, 6 meses de projeto, aí chegava no final, falhava por quê? Os dados é vivo, muda todo dia. Então não adiantava ficar pensando, fazendo projeto. E o primeiro ponto é esse, que eu começo a refletir, né? Dados é um projeto, ou que o mundo fala, uma jornada, né? Eu não considero particularmente um projeto, sinceramente. O projeto aqui é bem no pé da palavra, início, meio e fim. São vários projetos, várias etapas, mas é um caminho incremental que vai crescendo e desenvolvendo. Porque o dado que tu trabalha hoje, amanhã é outro, daqui a um mês é outro. Então não adianta pensar que isso já, eu entreguei hoje o projeto, acabou, tá bom, ótimo, vamos embora, vamos para o próximo projeto. Não é. É uma caminhada, é uma jornada contínua de crescimento, evolução e conhecimento. Então, esse cara aqui, né, o cara que fez a pesquisa viu que, a gente gasta muito tempo na operação, mantendo o negócio de pé e pouco pensando na inovação. Então, nessa pesquisa deu mais de 50%, 56%. Estou lá, resolvendo o problema. É a pipeline que não roda, é o processo que eu fiz um deploy, ficou quebrado, e a coisa não fica de pé. E o usuário esperando o dado, e a qualidade não está boa, fica frustrando o usuário, e aí fica todo esse ciclo, né, que a gente fica penando. E pouco tempo de inovação. Então a ideia justamente veio para criar um conceito mais colaborativo, usando práticas de Agile. Isso já muitos de vocês já trabalham, muitos de vocês com certeza agora já é muito mais maduro, por isso que já está lá na crista da onda lá o DataOps, que é melhorar a comunicação dos times. Desde aquele que produz o dado e daquele que consome o dado. As duas pontas. E faço um link com o que o Danilo colocou, a alfabetização de dados. A nossa empresa trabalha com alfabetização de dados, esse ano estourou. Esse ano realmente muitas empresas estão buscando entender esse conhecimento de como trabalhar e interpretar o dado. Isso não é o usuário técnico, é aquele usuário que está lá na frente, olhando o painel, olhando o dashboard, entendendo como fazer correlações, entendendo o que é uma média móvel, né? Muito divulgado agora em função do Covid. Então, entendendo como interpretar e saber pedir os dados que eu tenho. Então, isso foi algo que ajudou a melhorar a comunicação, quebrando as entregas,
fazendo sprints, melhorando a comunicação e dando mais agilidade. Bom, lá no manifesto, a gente não vai ter esse tempo para discutir cada um dos 18 princípios, tá? No final eu tenho as referências ali para vocês, tem lá o dataopsmanifesto.org. Está lá escrito todo o manifesto, você pode escrever, né, tem vários links, várias publicações, e tem os 18 princípios. Então, nesses princípios tem coisas desde vamos trabalhar melhor o código, vamos fazer o deploy contínuo, vamos fazer a versionamento de código, vamos fazer ser reproduzível, e assim, práticas que a gente já conhece, ou muito já se trabalhou na indústria de software. E aí trouxe para cá. Então eles compilaram, na verdade o trabalho que foi feito lá para meados de 2015, 2016, foi justamente pegar essas melhores práticas de Agile, melhores práticas de DevOps e Lean Manufacturing para dentro do mundo de dados. Um ponto importante aqui, que eu ressalto, olhando toda a bibliografia, vocês vão ler, que é o ponto-chave de todo o ciclo de entrega de um dado, é um ponto que também o Daniel reforçou aqui, e vocês vão ouvir muito aqui, é governança de dados. A governança ela começa desde o início, quando você está olhando quem produz o dado, quando também entrega o dado. Então você tem que ter olhado as duas pontas, entender, né? Muito se fala também no outro conceito, também, que eu até não trouxe aqui, mas vocês vão encontrar muita bibliografia, que é a observação de dados, Data Observability, que é justamente um conceito, tem uma empresa que está focando bastante nisso, a Monte Carlo, que ela está com produtos, soluções e processos para ajudar essa monitoria, é observar o ciclo de vida do dado para identificar a oportunidade de melhoria no processo, né, de construção, mas também na qualidade. Então é outra prática que está vindo também, esse conceito de observação de dados no processo de construção. Então, fechando aqui, então, ou seja, o último ali que é o mais importante que eu digo é melhorar o ciclo de entrega. É justamente o que a gente busca hoje, quando a gente monta a tua squad de dados, monta o teu backlog, faz o teu planning e cria sprints. É poder exatamente definir melhor teus ciclos e monitorar ali no 16º a qualidade de desempenho. Esses são os desafios que a gente tem. E essa prática, né, então tem muita bibliografia, tem muito livro já disponível, então já tem muita empresa adotando já, ajuda a vocês entregarem melhor valor para as empresas. O outro ponto, antes de mudar de assunto, é também o posicionamento, também aconteceu lá em 2019, acho que foi na última apresentação que eu fiz sobre DataOps, é justamente o mercado começou a se posicionar. Hoje, se for do LinkedIn, já acho uma posição chamada DataOps Engineer. Então já se criou essas posições para poder justamente alinhar um papel dentro do time que vai enxergar essas práticas e avaliar como posso estar colocando. Então, se vocês forem no LinkedIn, procure as vagas lá, deve ter ainda algumas empresas aqui no Brasil oferecendo essa posição. Bom, o que é importante então? O que eu quero com isso é melhorar a velocidade, o que a gente quer é dar mais velocidade na entrega, melhor produtividade, melhor nível de serviço e melhor comunicação. Os 4 princípios básicos aí: velocidade nas entregas, melhor comunicação do que eu vou entregar, melhor qualidade e, por fim, essa comunicação em quem consome e quem produz. O framework básico aqui, tá? Vocês vão encontrar as bibliografias, né, e depois olhando mais detalhes, a gente pode trocar depois eu vou deixar meus contatos aqui. São 3 pilares. O processo, como eu falei para vocês, baseado em Agile, então isso é muito mais comum hoje nas empresas, trabalhando então em ciclos menores, sprints de quinzenais, 3 semanas, que for. A arquitetura, isso é importante, definir claramente as ferramentas, então é um princípio na parte do framework ali, infraestrutura que vocês devem colocar também. A parte de organização, aí vem um ponto que também foi colocado no Danilo, o papel. Quem você é nesse time? Qual é o seu papel? Então, definir exatamente na tua equipe quais são as posições que tem. Então, vai ter o analista de dados, vai ter o arquiteto de dados, vai ter o engenheiro de dados, alguém focado mais em qualidade. Vou ter teste, esse é um desafio. Teste é a maior dor de cabeça, eu acho, no mundo assim, de dados, assim, conseguir criar processo de teste com qualidade, ou seja, fazer um caso de teste de dados,
Não é fácil. É um desafio bem grande hoje, quando a gente pensa em criar um modelo automatizado. Eu sei que tem muitos casos, já vi muitas apresentações bacanas aqui, talvez seja alguns de vocês já tenham conseguido superar esse desafio de implementar modelo de teste para realmente conseguir dar mais qualidade nas suas entregas. Beleza? Falamos da DataOps, temos essas posições, temos essa preocupação. Vamos falar de outro tema aí, que é o Data Mesh, que o Danilo deu uma pincelada, né? Foi criado em 2016. Aqui está o livro da Zhamak Dehghani, que foi a criadora lá, vou falar um pouquinho dela aqui. Foi lançado agora, em 2022, tá? Recém saiu do forno, tá? Esse livro, onde ele então lá relata toda a metodologia, todo o processo. O ponto principal aqui é, Data Mesh, tá? É tecnologia? Não. É uma mudança de paradigma, na minha visão. É uma mudança da forma de trabalhar os dados, onde o princípio que ela traz, e a Zhamak, que é ex-consultora, faz 3 ou 4 meses que ela saiu da ThoughtWorks, ela montou sua própria empresa agora, ela tinha 10 anos de ThoughtWorks, trabalhando direto com Martin Fowler, né, criadores do microserviço, e trouxe essa ideia. Então, eles trabalharam muito forte todo o conceito de microserviço, já quase uma década, e ela trouxe, então, esse conceito para a área de dados. E é um conceito que mudança de muito paradigma, que define justamente como eu trato o dado e busca quebrar o que ela entende como uma visão monolítica, né, do Data Warehouse, do Data Lake, em um ambiente mais distribuído, mais descentralizado. E no livro dela, e vários materiais já, coloca então 4 princípios, que são fundamentais. Aqui são os desafios que a gente vê na adoção. Talvez alguns já estão pensando, alguns estão estruturando, e aí eu coloco também uma recente, também dando uma pesquisada também no LinkedIn, né, do que tem de vaga. Apareceu no Brasil um coordenador de Data Mesh. Pode procurar aí, vocês vão achar, não vou falar o nome da empresa brasileira, está procurando um coordenador de Data Mesh. Tem lá os requisitos, leiam. Eu achei mais técnico do que o processo, mas tudo bem. É que nem quando foi ciência de dados, né? A gente via lá um currículo já de matemática aplicada, Python, assim, várias coisas. Mas tudo bem, tem oportunidades. Estamos buscando um coordenador de Data Mesh numa empresa aqui no Brasil. Mas, enfim, quais são os princípios? Eu acho que alguns têm reflexão, outros são muito bacana, muito legal, e vale a pena a gente repensar, mesmo ainda trabalhando ou tendo uma estrutura monolítica, né? Primeiro, o domínio de orientação. Então, a premissa dela é assim, o dado tem um dono, o dado tem uma área responsável, e ela tem o domínio desse dado. Ela é responsável por esse dado, ela é responsável em mantê-lo e entregar, produzir e entregar para quem quer consumir na sua empresa esses dados. Então, aí começa a estrutura de malha de dados, né? A estrutura de definição, de construção descentralizada da informação. Diferentemente do que a gente vem construindo, obviamente, diariamente, a consolidação de dados de várias fontes dentro de uma estrutura de Data Lake ou numa estrutura, e depois Data Mart, Data Warehouse, que seja. O segundo princípio é o dado como produto. Esse aqui vai ser explorado hoje também, um pouco mais à tarde também, sobre o Data Product, mas aqui o conceito visa justamente o dado ser tratado como produto que tem a sua arquitetura, tem a sua implementação como um produto em si, que tem suas definições de regras para consumo, para entender o dado, entregar a qualidade dentro do domínio. Então, aí tem alguns paradigmas que eu acho interessante, né? Eu acho que a questão da propriedade do dado é algo que a gente procura na governança, o dono, o ownership, o dono do dado, e ele tem esse domínio. A questão aqui é trazer isso para materializar. Uma coisa eu tenho na governança, eu digo, bom, o Eduardo é dono dos dados de marketing, ele sabe quais são as métricas, ele sabe quais são os indicadores. Beleza, mas aqui eu já estou materializando, buscando como organizar isso no meu sistema, no meu ambiente. O terceiro é o que a gente procura também, não é novidade também, de certa forma, mas é um princípio dentro da arquitetura de Data Mesh, é ter um modelo de autosserviço, né, de self-service.
Então, prover uma infraestrutura muito baseada em microserviços que vão ajudar a entregar os meus produtos de dados. Então, esse começa a ter... É importante, óbvio, self-service é importante, não tem a dependência, perguntar, olha, tudo bem, Eduardo, tu é o dono tu é o responsável da unidade de marketing, tem todas as campanhas, tudo. Como é que eu acesso? Que dado tu tem? Não, está aqui meu self-service, está aqui meus serviços, está aqui minhas APIs, que você vai consumir meus dados. Né? Então, está aqui pronto, sirva-se. O meu domínio é marketing, eu tenho meus produtos de dados, e aqui estão minhas APIs, que vão utilizar para você consumir. Então, tem que criar essa infraestrutura. E o quarto, que eu vejo que é o grande desafio, que já não deixa de ser um desafio hoje, quando a gente fala de governança de dados, em qualquer empresa hoje, é a governança federada. É criar vamos dizer, um guarda-chuva que vai justamente definir as práticas de cada domínio. Vai definir as regras, a forma de interoperabilidade entre cada domínio, de como eu estou escrevendo minhas APIs, como eu estou escrevendo meus serviços, como é que eu estou catalogando esses metadados. Então, aí começa um grande desafio. Já não é fácil a gente fazer a governança ainda no monolítico, quando pensar de forma federada. Então, são 4 princípios que ela descreve largamente no seu livro, justamente explicando como vou implementar cada um desses, que são os 4 princípios que ela colocou para que você tenha uma arquitetura data mesh. Nessa onda, né, como a gente sabe bastante, você já deve ter recebido, seja nas suas empresas, lendo blogs que for, ou no LinkedIn mesmo, empresas dizendo, meu software entrega data mesh. A minha solução é data mesh, ready. E é aquela onda que eu falei. O pessoal aproveita, já está todo mundo falando do assunto, vou botar meu software na mesma onda também. E essas mudanças de mindset. Aqui, esse desenho está no livro ali da Zamac, aonde ela fala, então, eu tenho que mudar. Então, do lado esquerdo, aqui vocês, a gente vai estar vendo o que é a visão hoje, né? Monolítica, centralizada, o produto de dados é um código, e assim por diante, né? Uma governança top-down. E a mudança que ela propõe é o lado direito. Aqui é os desafios. Né? E aí é realmente uma grande quebra de paradigma, se você tem que pensar se eu vou para essa onda, se essa onda, né, se esse modelo vai me atender ou não. Porque não é só técnico aqui, é mindset, é uma forma de pensar de como eu vou tratar o dado, como a empresa vai trabalhar. Tem cultura aí, tem pessoas que vão ter que entender alguns princípios aqui, tá, para conseguir realmente fazer essa migração. Pensar que eu tenho uma estrutura que hoje é mais monolítica, no meu data lake, no meu data warehouse, e agora eu vou descentralizar e cada um cuida do seu cercado ali, dos seus dados. Bom, por fim, só pegando um exemplo bem bacana que ela usa como case, pegando um exemplo do Spotify, que eu tenho ali domínios, né? Não exatamente do Spotify, mas a exemplo de um streaming de música, né? Eu tenho ali um domínio artistas, um domínio podcast, um domínio de usuários e um domínio de mídias. Imagina que então cada um desse na minha aplicação. Então cada um tem o seu produto de dados. Eu tenho ali meus artistas, toda a minha estrutura de dados de artistas. Eu tenho ali o meu podcast, né, que são gerados então com das músicas, os streamings, né, de dados. E cada bolinha dessa aqui são os serviços que eu vou ter que implementar. E aí que vem a forma de que eu tenho que pensar a minha aplicação, né, todo o meu sistema, de forma que ele possa descentralizar a responsabilidade dos dados. Então, cada um tem o seu domínio, e eu tenho aqui, então, os serviços que vão permitir que eu faça a interoperabilidade entre eles. E aí eu começo a construir a minha malha. Então, ela pegou, obviamente, por estar dentro da TopWorks, que criou também esse conceito há muito tempo lá, o Martin Flower, de microserviços, né, não sei se foi exatamente fundador, mas que foi que puxou muito a onda do microserviço, trazer esse conceito para a parte de dados, de forma que eu possa trabalhar descentralizado. Então, é daí que ela começou a moldar
esse princípio todo hoje que a gente tem. E, por outro lado, então, para fechar aqui, o conceito também que está no livro aqui, é justamente aquilo que eu comentei com vocês. Deixa eu ver se tem um pointer aqui, deixa eu achar o pointer, acho que é aqui, não, aqui. Então, aqui o produto, aqui a federação, né, como se fosse um grande guarda-chuva, que vai definindo princípios globais para definir as regras de como cada um desses serviços vão se comunicar. Aí vem o self-service, ok? E tenho aqui o produto e seu microserviço. Então, cada domínio desse tem seus produtos de dados e o serviço, os produtos de dados e seu serviço. Então, chegar hoje, pegar o que eu tenho em casa hoje, na minha empresa, vou transformar, pô, legal, adorei esse conceito, vou lá pegar, agora vamos mudar tudo. Não é bem assim. Porque a minha aplicação tem que ter esse suporte. Se a aplicação já foi construída baseado em algumas que vocês possam estar trabalhando hoje nas suas empresas, trabalho já com microserviço, opa, já temos um caminho ali, já tem uma cultura já, que não é um sistema monolítico. Agora, onde não está já implantado esse conceito mais da engenharia de software, para os dados tem que pensar bem o desafio que é transformar toda essa estrutura aqui nesse conceito aqui, né, do Data Mesh. Bom, então essa é a minha pincelada, então para que vocês aí pensem e reflitam, depois a gente vai fazer esse fechamento. E por fim, então, o terceiro modelo lá é a questão do Data Fabric. O Data Fabric foi criado, então, lá como foi falado ali, o Danilo também colocou, em 2016, por esse consultor do Forrester Research, que ele criou um artigo chamado Big Data Fabric, perdão. E esse artigo, então, em 2016, ele construiu o conceito. Aqui, e por isso está lá naquela crista da onda lá, já está no meio da onda do Gartner, já é alguma coisa mais madura. É a coisa que a gente já vive hoje, de certa forma. Com mais ou menos conceitos aplicados, mas é aquilo que a gente já está acostumado, né? De construir pipelines, serviços integrados, né? De construção de dados, metadados ativos. Então, alguns conceitos que a gente já domina, né? Que eu quis trazer para vocês, para a gente fazer esse paradigma. Por quê? Tem que tomar cuidado que eu já peguei artigo traduzido, e isso você pode fazer isso aqui ou em casa. Se você pegar um artigo em inglês, mandar o Google traduzir, ele vai traduzir Data Fabric por malha de dados. Então tome cuidado com inventar e traduzir no Google. Isso eu já vi esse conceito aqui em Data Mesh. Aí eu disse, não, tem uma coisa errada. Aí eu disse, não, faz sentido. Aí fui ver, descobri depois que a tradução que foi feita, e aí eu descobri que a tradução do Google, lá, alguém me falou depois, vai lá no Google traduzir página. Data Fabric, malha de dados. Aí complica. Tem que tomar cuidado. Então, já peguei esses erros, pessoal, se aventurando na tradução automática da página e se quebrar depois nos documentos ou trabalhos que possa estar fazendo. Mas, enfim, o conceito aqui é baseado em 5 componentes que a gente conhece e muitos de vocês já trabalham no dia a dia de vocês, que é a parte de gestão, a preocupação, né, de construir, né, de armazenar, né, eu até coloquei a malha, para não esquecer a malha, então, de inter-relações que eu vou ter. A questão de gerenciamento de dados, que aí começa a entrar a questão de governança muito forte, que é um desafio, é importante. A gente entende o nosso conceito de trabalho hoje, que não faço engenharia sem governança. Anda junto, é importante as duas coisas andarem junto, para que você tenha condições de ter uma linhagem, de ter qualidade, entender como está estruturado esses dados. A orquestração, fundamental, muitos de vocês devem usar, né, plataformas de orquestração, como o Airflow, por isso que é o mais conhecido, eu acho fantástica solução hoje, que ajuda a organizar todo esse processo. Então tem que ter uma forma de estar orquestrando, né, fazendo o processo, automatizando o processo que você está construindo dentro da tua fábrica, né, da tua estrutura de dados aí. A descoberta, então, propiciar com que o usuário possa descobrir. Então, a gente tem que dar ferramentas de self-service, a gente tem que libertar os dados. Esse é o nosso papel, né, fazer essa captura dos dados que estão lá em sistemas monolíticos ou ERPs que a gente trabalha hoje e libertar esses dados para que os nossos usuários possam fazer a sua descoberta. Então, a gente tem que propiciar essa estrutura aqui. Permitir o acesso, né, então, seja, né, o login e senha ou através de APIs. E, por fim,
quais são os benefícios que a gente vai trabalhar. Deixar o dado mais confiável. O objetivo do Data Fabric, qualquer estrutura, qualquer processo que a gente tem que pensar, é como deixar confiável. O usuário tem que enxergar que eu estou entregando um dado que tem valor. Por no momento que eu quebrar essa confiança, é complicado a gente conseguir com que crie-se novos projetos, novas estruturas. Então, é fundamental cuidar da qualidade, cuidar da estrutura. Tirar essa questão. Automatizar, sem dúvida, isso anda junto muito do que depois, posteriormente, ao conceito da Data Fabric, que nasceu o conceito de DataOps. Aproveitar realmente os metadados, criar realmente o teu catálogo, construir essas políticas, preparar o ambiente, aí questão de arquitetura, né, pensar pequeno, pensar simples, mas que possa ser escalável. Então isso é importante numa estrutura que tu vai estar pensando hoje. Não adianta muitas vezes pensar, né, algo gigante, a estado da arte, e enquanto eu tenho que começar algo pequeno, simples e incremental. E permitir que os usuários encontrem, né, a descoberta que eu comentei. Permitir com que tenha os acessos às informações que possam estar acessando. Aqui, fechando a questão da Data Fabric, para a gente chegar nas conclusões aqui, ele traz esse conceito dos pilares que eu comentei agora, né, dos consumidores e quem produz, e ele faz esse link, né, depois vocês vão ter acesso ao material aí, que é bem interessante, que é justamente esse link. Então, principalmente, de todos esses pilares, com as práticas que eu encontro no mercado. Então, ferramentas que estão voltadas à preparação de dados, a DataOps, a ciência de dados, que vão ajudar a implementação. Todos os conceitos que a gente falou agora, seja DataOps, Data Mesh ou a Data Fabric, são modelos que trazem melhores práticas. A gente vai adotar tudo, ou parte dele, mas a gente tem que olhar, porque alguém já temos muitos cases, muitas referências. Então, vai ajudar vocês, antes de sair pegando o dado e fazendo gestão de dados, vamos olhar isso, vamos pesquisar, vamos olhar os cases para ver aonde eu posso encaixar melhor. E, principalmente, olhar de forma que eu possa fazer mais simples possível e objetivo, entregando valor para a empresa. Esse é fundamental. Entregar um bando de dados, a gente fala um monte de dados, não agrega muitas vezes valor. Eu tenho que olhar aquilo que faz sentido para a empresa e que possa ser um processo mais incremental. E as conclusões, então, para a gente fechar, né, voltando àquele nosso aquele Hype Cycle 2022 ali, né, que está lá o DataOps na crista, o Data Fabric já surfando e o Data Mesh tentando pegar a onda aí, né? Vamos ver aqui, então, só para o resumo, quais são alguns pontos só para ilustrar. Possivelmente você vai encontrar, né, em cada uma das... Aqui eu peguei exemplos de nuvens, né? Tanto a AWS vai ter modelos de arquitetura de referência, na Azure vai ter modelo de arquitetura de referência, na Google vai ter modelos de referência. Então, vários casos aqui vão conseguir trazer alguns desses conceitos, vão primar para ajudar vocês. Leiam, olhem e tentam traduzir justamente alguns pontos importantes que eu quero que vocês reflitam aí, né, que seria o resultado dessa conversa, e vou ficar o dia todo aqui à disposição para a gente conversar, justamente porque pensar na cultura de dados da empresa, que momento que está a empresa, está preparado para alguma coisa muito disruptiva, tem que tomar muito cuidado isso, né, para que realmente você tenha o sucesso. O momento de investimento, obviamente, tem empresas que têm a sua capacidade de investimento e capacidade de priorização, a tecnologia que você vai usar, qual parceiro técnico de processos que você vai estar utilizando, pensar bem qual é a solução, iniciar sempre o objetivo, mas desde que seja incremental. Aquilo que eu falei, não adianta criar um Big Data amanhã que não vai funcionar, não vai dar certo, sendo sincero. Tem que ser algo que traga valor para a empresa e seja possível, que seja incremental. Já estão cortando o som. Então, nós vamos terminando aqui. Nós temos aqui a parte simples, a parte... Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Vou cortar aqui. Só passando aqui o próximo slide, por favor. Para a gente encerrar aqui. Aí, aqui. Então, eu vou passar esse material para vocês, para definir justamente esses papéis. E aí, fica aqui, então, esses pontos que você tem que refletir, tá? Para a gente poder trabalhar. Bom, só para fechar aqui o último slide... Ali é uma ponto que eu queria refletir só,
que é o ponto que está ali do Data Mesh, que está com um asterisco, que está colocando aqui, ó, que isso é importante para vocês, está obsoleto. E isso talvez agora vocês não tinham percebido, mas isso aqui é um ponto que deu um barulho muito grande na comunidade, aonde muitos o analista colocou que estava só, não foi adotado, raramente adotado, e que isso está no material, e isso deu um barulho porque ele colocou que está obsoleto antes do platô. Vamos ter que ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, não sei. Mas o que eu sei é que quando eu participo de uma comunidade sobre o Data Mesh, e a Zama que colocou isso lá. Então ela participa também, logo que deu o lançamento desse Hype Cycle, ela escreveu isso, né? Que mandou lembranças ao Gartner e que nunca viu, né, os analistas tão desconectados da realidade. Né? E claro que depois teve mais outros discursos dela lá, mas eu peguei só uma frase dela, né, justamente em função dessa colocação que o Gartner colocou que está obsoleto. Isso é importante colocar porque muitas empresas olham esses relatórios do Gartner para tomar decisão. Então isso já é um ponto de reflexão. Por mais que eu tenha colocado toda a história do que é o Data Mesh, acho que tem muita coisa interessante. Agora esse ponto aqui ficou algo a pensar e vemos para os capítulos. Referências vocês vão ter aqui, links que vocês vão buscar, os livros que eu recomendo vocês darem uma olhada, legal? E fica aqui meus contatos, tá? Aqui a nossa empresa Data Lake está apoiando esse evento, a gente acompanha, né? Então parabéns, esse evento é fantástico. E fica aqui o convite então para a gente poder trocar ideias, tá? E a gente está apoiando justamente a iniciativa aqui do Big Data Experience e meus contatos aqui, além das parcerias que a gente faz hoje. Muito obrigado, bom evento para todos aí.